Seu corpo é um mar por onde eu quero navegar. Isso é o que, gente? Catinguelê, né? Curte o pagodinho dos anos 90? Salgadinho? Tô até fazendo a referência aqui, né? Você zoou o pagode, né? Mas o pagode é importante para entendermos um pouco sobre a expansão marítima, não é? Mas eu acho que eu não vou ficar de salgadinho nessa aula, foi só para fazer referência aqui, um momentinho só. Agora tem que ficar um homem sério, né? Galera, estamos no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Sou o Gabriel Feitosa, não sou o Salgadinho, mas curto o pagode nos momentos, né, solitários. Enfim, aqui na expansão marítima, deveremos entender o seguinte, galera. É um momento em que a Europa, de fato, conhecerá o mundo, em que o globo terrestre vai ganhar uma dimensão muito nova e muito parecida com o que é hoje, né? É um momento em que o mundo vai se compreender a partir da América. Também a cartografia vai mudar muito nesse período, a expansão do mundo a partir do mar, né? Por isso Catinguelê, né, fazendo ali a alusão do corpo como um mar. Mas, de fato, Portugal vai ser o grande pioneiro desse movimento, nós sabemos disso, né? Os grandes poetas da vida literária lusitana nos fazem uma referência muito interessante, né? O Camões, o Fernando Pessoa, né? Fazendo sempre essa referência do contato com o mar salgado. E você percebe como a vida literária, a vida artística portuguesa dialoga muito com a questão do mar. E a gente precisa entender primeiro, né, quais são essas motivações no geral, de uma maneira mais geral, que levou esse homem europeu a se expandir pelo mar. Vamos entender o seguinte: mais clássico, busca por uma rota alternativa para as Índias Orientais. Primeiro de tudo, por que Índias Orientais? Vamos entender que desde as cruzadas, no final da Idade Média ali, a partir do século XII, XIII, já o movimento cruzadista propõe um contato muito interessante com o Oriente, que é um lugar que existe um comércio flamejante, né, gente? Ao passo que o feudalismo existiu na Europa Central, decaiu um pouco ali a questão monetária na Europa, o Oriente não observou a ascensão do feudalismo. O feudalismo é um fenômeno europeu em alguns lugares da Europa, né? Não em todo o mundo. Então você percebe que o contato com o comércio de especiarias, as gloriosas especiarias presentes nas Índias Orientais, é muito importante para dar uma vida um pouco mais longa ao comércio da Europa. Essas especiarias têm que ser entendidas como um conjunto de condimentos, de produtos de muito valor agregado, que não existiam em grande quantidade na Europa, que existiam no Oriente, que portanto são raros, vão ter um valor muito grande aqui. Produtos que vão ter uma utilização no cotidiano muito importante para a conservação de alimentos, né? A canela, o cravo, a pimenta, para conservar principalmente as carnes que apodreciam muito rápido. Então você percebe que aqui há uma grande necessidade cotidiana e as Índias aí promovem esse comércio desde o final da Idade Média. Então, entrar em contato com esse lugar é importante. Sabemos que a rota do Mediterrâneo naquele período estava sendo controlada por povos orientais e também pelos mercadores, né, da Itália, oriundos ali de Gênova e Veneza, acabaram quebrando com o monopólio, reabrindo o mar Mediterrâneo, mas ficou muito concentrada na questão de Gênova e Veneza, né? Portugal não vai ter acesso a essa rota. E é aí que você percebe que os portugueses vão ter que buscar uma alternativa. Por que não vai pela terra, Gabriel? O aluno faz sempre essa questão, né? Por que não vai pelo meio da Europa? Por que teria que fazer uma outra rota pelo mar? Gente, o transporte de carga pela terra é muito mais caro, muito mais demorado e muito mais perigoso. Sabemos que para você atravessar a Europa inteira pela terra para chegar no Oriente, você tem que passar por dentro de vários estados nacionais que provavelmente cobrariam mais impostos para você passar por eles, né? E também são rotas mais perigosas porque você teria que passar ali por algumas regiões dominadas pelos turcos, pelos árabes. Isso fica complicado, né? Então a rota marítima acabou sendo mais interessante. Busca por novas condições de alimentos, novo plantio de alimentos. Você percebe que aqui o campesinato está passando por um grande processo de fome oriundo da crise feudal. A peste negra também assolou um terço da Europa, então você percebe ali uma necessidade maior, né, de prover essa massa carente. Metais preciosos, como já vimos, assista a aula de mercantilismo para você entender isso. O metalismo vai ser fundamental aqui para a cunhagem de moedas. E a gente sabe, né, gente, que o Oriente, a África e a América serão grandes regiões de aquisição de metais preciosos, principalmente o ouro e algumas outras matérias-primas. Então vai ser importante nesse processo.
A fé católica foi muito importante aqui nesse período. Vamos lembrar que estamos passando por um contexto de reforma protestante, então a Igreja Católica precisa contra-atacar. É o que nós chamamos de contra-reforma, ou reforma católica, não é isso, gente? A expansão da fé católica aqui vai ser primordial, chegando em novas regiões, conseguindo novos fiéis. Tem um poema famoso do Fernando Pessoa, né, que vai dizer que Deus ao mar o perigo e abismo deu, mas nele, no mar, né, é que espelhou o céu espelhado no mar, né, para você ver como a fé católica está presente no objetivo da expansão, no objetivo de conhecer novos horizontes. Isso foi fundamental. A gente vai perceber aqui a atuação da Companhia de Jesus, os jesuítas, primordiais na alfabetização e na catequização, né, de índios, negros ali na África, para ocidentalizar e europeizar essa galera. Agora, por que os lusitanos foram os primeiros? Vamos entender. A Revolução de Avis, que estabeleceu a casa, a dinastia de Avis no poder com o grande representante Dom João de Avis. Já falamos da Revolução de Avis, galera, nas aulas de formação do Estado Nacional do Absolutismo. Dá uma olhada lá que eu explico melhor isso aqui sobre a Revolução de Avis. Mas aqui foi importante para quê? Para centralizar poderes na figura do rei e acumular capital. Entenda, gente, em todo Estado Nacional que você tem um rei absolutista, como foi aqui o caso do rei de Avis, da dinastia de Avis, esse rei sempre tem bons contatos com a burguesia, ou pelo menos deveria ter, né? Então um rei absolutista é um rei que conhece a sua burguesia, que está próximo dela. E se você está próximo da sua burguesia, amigo, você tem investimentos. Investimentos esses que foram fundamentais para a construção das caravelas, das naus e desse projeto ultramarino, ok? Conhecimentos náuticos. Os portugueses vão ficar muito famosos aí por desenvolver, por ter uma acuidade, né, um talento para os utensílios de navegação, né? O astrolábio, a bússola, várias escolas de formação de navegadores, como a famosa escola de Sagres, do infante Dom Henrique, vão ser fundamentais aqui para que o cara conheça os seus aparatos náuticos e seus instrumentos de navegação e possam aí navegar rumo ao seu horizonte. Posição geográfica favorável. A geografia ajuda a gente aqui agora, né, gente? A Península Ibérica, ela tá de cara para o Oceano Atlântico. Talvez se Portugal ficasse lá no interior do continente europeu, ficasse numa região que não há nenhum contato com o mar, ficaria muito mais difícil de fazer uma expansão marítima, né? Então aqui a questão geográfica também foi muito importante. Agora, vindo aqui para o outro lado, como é que a gente define essas viagens portuguesas? Perceba que eu estou listando aqui um pouco da evolução do homem português, não estou falando ainda das navegações espanholas, não estou falando das navegações inglesas nesse período, tá? Perceba que o cara não chegou nas Índias do dia para a noite. Olha a diferença cronológica. Primeira região, Ceuta, no norte da África, em 1415. O cara só conseguiu chegar em Calicut, nas Índias Orientais, em 1498, cara. Olha o processo. O cara não foi de uma vez só, ele ia aos poucos, utilizando a costa da África como região de entreposto, colocando ali as maravilhosas feitorias. Assim o homem português foi avançando, muito devagar. Em 31 chegando na Ilha dos Açores, já em 34 com Gil Eanes, o grande navegador português, já ultrapassou o Cabo Bojador, que é aquela barriguinha da África, né, aquela região mais proeminente da costa africana, uma região que causava muito medo aos navegadores. Aqui foi uma conquista importantíssima, né, porque passando do Cabo Bojador e utilizando a costa da África como entreposto, né, como portos, né, colocando ali as feitorias, que eram espécies de fortalezas, onde era estocada a matéria-prima explorada por esse homem português, principalmente o ouro e o marfim. É nesse período que o contato com a África já foi estabelecido também, já começando ali a fazer as primeiras aquisições dos escravos, que posteriormente vão ser levados ao Brasil, ok, galera? Em 56, passando por Cabo Verde, e aqui você tem duas datas importantíssimas. 88, Bartolomeu Dias estabelece a travessia do Cabo da Boa Esperança. É o périplo da África, lá embaixo, tá? Onde hoje você tem a África do Sul. Anteriormente chamaram de Cabo das Tormentas, porque era uma região de confluência de marés, muito complicada, muitos navegadores se perdiam e acabavam rumando em direção ao sul. Era uma região que causava muito medo aos navegadores. O Bartolomeu Dias ultrapassou e rebatizou, passou a chamar de Cabo da Boa Esperança. É aí que 10 anos depois, olha só gente, só 10 anos depois,
o Vasco da Gama chega em Calicut, se tornando vice-rei, né, das Índias. O Vasco se tornando vice-rei, mas enfim, isso é um detalhe. Como aqui você tem essa chegada do Vasco da Gama como vice-rei das Índias, você percebe aqui que eles fecharam a rota. Já tem uma nova rota, que é a rota do Atlântico. Rota essa que será mais importante do que a rota do Mediterrâneo. Então o Oceano Atlântico agora vai ser o novo oceano de aquisição, os homens portugueses vão passar a monopolizá-los e sabemos, né, gente, que em 1500 temos o descobrimento do Brasil, fechando as duas costas do Oceano Atlântico, a África e a América Portuguesa. É agora que Portugal, né, vai caminhar rumo à vitória cada vez mais.